Ela dormia no chão frio da despensa, encolhida, invisível, tentando não incomodar. Até que o mafioso mais temido da cidade abriu a porta, olhou para ela e mudou o destino dos dois ao dizer: "Preparem o melhor quarto para ela." Mas ele não imaginava que aquela decisão simples iniciaria uma guerra entre impérios. E acredite, o final dessa história vai te surpreender mais do que qualquer tiro ou declaração de amor. Aqui começa mais uma história original de tirar o fôlego. Você está no canal Tramas de Amor, onde o perigo beija o romance de frente. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo essa história. E me diz também, você acredita que o amor pode nascer no meio do perigo? O destino tem um senso de humor sádico e, às vezes, ele precisa nos arrastar pela lama antes de nos colocar em um trono de ouro maciço. 3 anos depois, enquanto observava a chuva cair sobre o vidro blindado da cobertura, ela ainda sentia o fantasma daquele frio em seus ossos. Mas naquela noite específica, o frio não era uma memória distante. Era a única realidade que ela conhecia, cortante e cruel, infiltrando-se pelo colchão fino, estendido no chão da despensa. Bianca Ferraz tentava ocupar o menor espaço possível entre as prateleiras de mantimentos e produtos de limpeza. O cheiro de água sanitária, misturado com cebolas velhas, impregnava o ar, tornando a respiração difícil, mas ela não ousava tossir. O medo de ser descoberta, de incomodar, de perder o teto precário que lhe restava, era maior do que qualquer desconforto físico. Ela se encolheu, puxando o cobertor puído até o queixo, tremendo não apenas pela temperatura baixa da madrugada, mas pela incerteza que rondava sua vida como um abutre esperando o momento final. No andar de cima, o ambiente era diametralmente oposto, embora igualmente sufocante para quem sabia ler as entrelinhas. Tenório Cavalcante estava acordado. O homem, cuja reputação nas ruas era sussurrada com temor e respeito, olhava para o teto de gesso trabalhado do quarto da namorada. A cama era enorme, os lençóis de seda egípcia, mas ele se sentia em uma jaula. A mulher ao seu lado dormia profundamente, alheia à tempestade silenciosa que habitava a mente dele. Ela era rica, mimada e insistente. Uma distração temporária que já havia durado mais do que a paciência dele permitia. O tédio era um veneno lento para homens como Tenório. Ele se levantou sem fazer ruído, seus movimentos fluidos e controlados, fruto de anos sobrevivendo em um mundo onde um passo em falso significava a morte. O relógio biológico indicava que a madrugada já ia alta. A garganta seca pediu água, mas, na verdade, seu corpo pedia movimento. Ele vestiu a calça escura, deixando o torso nu, exibindo as cicatrizes que contavam histórias de guerras que aquela casa de bonecas jamais compreenderia. Desceu as escadas em silêncio absoluto. A mansão estava mergulhada na penumbra. Apenas as luzes de emergência do jardim projetavam sombras longas no chão de mármore. Ao chegar à cozinha, serviu-se de um copo d'água gelada. Foi nesse instante, no intervalo entre um gole e outro, que seus instintos de predador despertaram. Um som, baixo, quase imperceptível, vindo da porta estreita ao lado da geladeira industrial. Não era o som de ratos, era o som de respiração humana irregular. O corpo de Tenório reagiu antes que seu cérebro processasse a lógica. A mão direita foi para a cintura, sacando a arma que ele nunca deixava longe, nem mesmo para buscar água. O metal frio da pistola tornou-se uma extensão de seu braço. Ele se aproximou da porta da despensa, os músculos tensionados, pronto para eliminar qualquer ameaça que ousasse invadir seu perímetro. Girou a maçaneta devagar, sem emitir um estalo sequer, e empurrou a porta com a ponta do pé, a arma erguida na altura do peito, o dedo pressionando levemente o gatilho. Não havia assassinos,
Não havia ladrões. A visão que seus olhos treinados encontraram o fez paralisar. No chão, cercada por latas e vassouras, havia uma jovem dormindo. Ela parecia minúscula, encolhida em posição fetal, os cabelos espalhados pelo chão sujo como um halo escuro. A respiração dela era pesada, denunciando uma exaustão profunda. Aquela exaustão de quem carrega o mundo nas costas e não tem onde apoiá-lo. Tenório baixou a arma lentamente, o senho franzido em uma mistura de confusão e algo que ele não soube identificar de imediato. Ele deu um passo à frente, invadindo aquele espaço exíguo. A luz da cozinha entrava em frestas, iluminando o rosto dela. Era bonita, de traços delicados que contrastavam violentamente com a miséria daquela situação. Havia uma inocência na forma como ela dormia, uma vulnerabilidade que fez o estômago de Tenório revirar de uma maneira estranha. Sem perceber o que fazia, ele se agachou. Estendeu a mão grande e calejada, afastando uma mecha de cabelo que caía sobre os olhos dela. O gesto foi involuntário, quase gentil, algo que não combinava com a brutalidade de sua vida. Amor, você está demorando. A voz arrastada e manhosa veio do topo da escada, quebrando o silêncio sagrado daquele momento. Tenório se ergueu, mas não se afastou. A namorada entrou na cozinha, esfregando os olhos envolta em um robe de seda caro. Quando seus olhos pousaram na despensa aberta e na figura encolhida no chão, a expressão de sono desapareceu, dando lugar a um desdém irritado. O que significa isso? Ela perguntou, a voz subindo uma oitava, carregada de nojo. O barulho acordou Bianca. A jovem abriu os olhos, desorientada, o coração disparando ao ver a silhueta imensa de um homem armado e a patroa furiosa. Ela se sentou no colchão num pulo, as costas batendo na prateleira de metal, encolhendo-se como um animal acuado. Desculpa, eu não queria acordar ninguém. Eu sinto muito. Bianca balbuciava, as mãos trêmulas erguidas em sinal de rendição, os olhos arregalados de pavor. Tenório virou-se para a namorada. Seu rosto, antes neutro, agora estava endurecido, esculpido em pedra e fúria contida. Ele guardou a arma no cós da calça, mas sua postura era mais ameaçadora do que qualquer pistola. Eu é que pergunto. A voz dele saiu grave, vibrando no peito, preenchendo a cozinha inteira com uma autoridade sombria. O que essa moça está fazendo dormindo no chão da despensa? A namorada deu de ombros, revirando os olhos como se a pergunta fosse estúpida. Ah, amor, é só uma empregada. Às vezes ela dorme aqui nos fins de semana, quando perde o ônibus ou quando eu preciso que ela sirva o café mais cedo. É normal. Você consegue imaginar a frieza necessária para dormir, tranquila em uma cama king size, enquanto outro ser humano treme de frio no chão da sua própria casa. Tenório sentiu o sangue ferver. Aquela indiferença, aquela crueldade casual, atingiu um lugar profundo dentro dele. Ele olhou para Bianca, que tentava se fazer invisível, e depois para a mulher à sua frente, que agora parecia monstruosa em sua beleza artificial. Você acha isso normal? Ele perguntou, dando um passo em direção à namorada, fazendo-a recuar instintivamente. Tratar alguém assim, como se fosse lixo, isso não é emprego, isso é maus tratos. Bianca, com a voz embargada pelo choro preso, tentou intervir, com medo de que a discussão sobrasse para ela. Eu não quero incomodar. Está tudo bem, senhor. Eu me viro. Tenório girou nos calcanhares e voltou-se para ela. A expressão dele suavizou, mas a firmeza permaneceu. Ele estendeu a mão para ela, um convite mudo para sair daquele buraco. Não está tudo bem, ele disse, olhando nos olhos dela com uma intensidade que a fez prender a respiração. E você não vai ficar aqui nem mais um minuto. Ele olhou para a namorada uma última vez. Não havia raiva no olhar dele, apenas um desprezo absoluto, definitivo. Eu não fico com mulheres que tratam pessoas dessa forma. Acabou.
Sem esperar resposta, sem dar margem para discussões ou cenas histéricas, ele se abaixou e pegou a mão de Bianca. A pele dela estava gelada. Ele a puxou para cima com facilidade, como se ela não pesasse nada. A namorada tentou protestar, gritando algo sobre ele estar louco, sobre ela ser apenas uma serviçal, mas Tenório já estava caminhando para a saída, arrastando Bianca consigo. Bianca tropeçava nos próprios pés, tentando acompanhar os passos largos dele. Ela não sabia quem ele era, não sabia para onde estava sendo levada, mas o medo de ficar naquela casa sob a fúria da patroa era, naquele momento, maior do que o medo do desconhecido. Ele a guiou até o carro preto estacionado na entrada, abriu a porta do passageiro e fez um gesto para que ela entrasse. Entre. Mas minhas coisas... Ela tentou argumentar, olhando para a casa. Eu compro coisas novas. Entre. A ordem foi absoluta. Ela obedeceu. O interior do carro tinha cheiro de couro e madeira cara. Enquanto ele dirigia pelas ruas desertas da madrugada, o silêncio era pesado. Bianca olhava para o perfil dele, iluminado pelas luzes dos postes que passavam rápidos. Ele parecia um deus da guerra, focado, perigoso, mas estranhamente protetor. Ela abraçou o próprio corpo, tentando parar de tremer sem sucesso. A mansão de Tenório Cavalcante surgiu diante deles como uma fortaleza moderna. Muros altos, câmeras, seguranças armados que abriram os portões imediatamente ao reconhecerem o carro do chefe. Bianca sentiu o ar faltar. Onde ela estava se metendo? Quem era aquele homem? Ele estacionou na entrada principal e desceu. Abriu a porta para ela e a conduziu para dentro. O hall de entrada era maior do que a casa inteira onde ela crescera. O pé direito duplo, o lustre de cristal, o piso impecável. A governanta noturna apareceu, surpresa com a chegada repentina do patrão, acompanhado de uma jovem com roupas simples e amarrotadas. Preparem o melhor quarto de hóspedes para ela, ordenou Tenório, sua voz ecoando no espaço amplo. Agora. A governanta não fez perguntas, apenas assentiu e fez sinal para uma das camareiras. Senhor... Bianca tentou falar, a voz falhando. Eu não posso... Eu não tenho como pagar. Eu preciso voltar, eu vou perder meu emprego. Ela falava rápido, o pânico tomando conta. Aquele luxo todo era intimidante, perigoso. Ela precisava sobreviver e sobrevivência para ela significava trabalho duro e invisibilidade, não quartos de hóspedes em mansões de mafiosos. Tenório parou e se virou para ela. A proximidade dele era avassaladora. Ele a analisou de cima a baixo, vendo o cansaço, o medo, mas também uma faísca de dignidade que ela tentava manter. Você nunca mais vai voltar para aquela casa, ele sentenciou com a calma de quem dita uma lei universal. E nunca mais vai ser tratada daquele jeito por ninguém. Mas eu preciso trabalhar. Amanhã a gente conversa, ele a interrompeu. O tom um pouco mais suave, percebendo que o medo dela estava prestes a virar desespero. Agora descanse. Você está segura aqui. Ele fez um sinal para a governanta que gentilmente tocou o braço de Bianca, guiando-a para a escadaria. Tenório ficou parado no hall, observando-a subir. Ele esperou até que ela desaparecesse no corredor do andar superior. Só então ele soltou o ar que nem percebera estar prendendo. A imagem dela dormindo no chão da despensa ainda queimava em sua retina, despertando demônios antigos que ele julgava estarem enterrados. No quarto designado, Bianca ficou sozinha. O espaço era enorme, silencioso demais. A cama parecia uma nuvem. Os lençóis cheiravam a lavanda fresca. Ela se sentou na beirada, sem coragem de se deitar, sentindo-se uma intrusa em um conto de fadas sombrio. Olhou para as próprias mãos calejadas, para suas roupas humildes, contrastando com o veludo da poltrona. O medo não a deixou fechar os olhos.
Cada sombra parecia se mover. O que aquele homem queria? Por que a tirara de lá? Ninguém fazia nada de graça neste mundo. Ela aprendera isso da pior forma possível. Ficou ali, sentada, vigiando a porta, esperando que a qualquer momento alguém entrasse para cobrar o preço daquela bondade repentina. A noite se arrastou, longa e tortuosa, enquanto ela tentava entender como sua vida, que já era um caos, tinha acabado de dar um salto mortal no escuro. A luz da manhã invadiu o quarto de hóspedes através das pesadas cortinas de veludo, encontrando Bianca ainda acordada, sentada exatamente na mesma posição em que fora deixada na noite anterior. O medo não permitira que seus músculos relaxassem, nem que sua mente desligasse. O silêncio daquela mansão era opressivo, diferente do barulho constante da rua ou dos gritos abafados na casa onde trabalhava antes. Ali, o silêncio cheirava a poder e controle. Quando 3 batidas suaves soaram na porta de carvalho maciço, seu coração disparou contra as costelas como um pássaro preso. Ela se levantou num salto, alisando o vestido amassado, preparando-se para ser expulsa ou cobrada. A porta se abriu e a governanta, uma senhora de expressão severa, mas olhos gentis, entrou trazendo toalhas limpas. A mulher informou que o senhor a aguardava para o café da manhã. Não havia margem para recusa. Bianca desceu as escadas de mármore sentindo-se pequena, uma intrusa num mundo de gigantes. Esperava ser conduzida a um escritório frio para assinar algum termo de confidencialidade, ou talvez receber dinheiro para sumir. No entanto, foi levada à cozinha. Não a cozinha de serviço, mas uma área de refeições iluminada, onde o cheiro de café fresco e pão torrado preenchia o ar. Tenório Cavalcanti estava lá. Ele não vestia terno, apenas uma camisa social branca com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços fortes e marcados por veias salientes. Ele lia um jornal, que dobrou calmamente assim que a viu entrar. A presença dele preenchia o ambiente, uma gravidade natural que fazia o ar parecer mais denso ao seu redor. Ele indicou a cadeira à sua frente com um gesto de cabeça. Bianca obedeceu, sentando-se na ponta da cadeira, sem saber onde colocar as mãos trêmulas. O café foi servido em silêncio. Bianca mal tocou na comida, observando-o pelo canto dos olhos. Ele parecia analisar cada movimento dela, não com malícia, mas com aquela mesma precisão cirúrgica da noite anterior. Quando a xícara dele pousou no pires com um leve tilintar, ele começou a falar. A voz era grave, preenchendo o espaço entre eles sem esforço. Disse que ela não precisava temer, que ninguém ali tinha permissão para desrespeitá-la. Explicou que a partir daquele momento ela estaria sob a responsabilidade dele. Bianca tentou processar as informações. Responsabilidade dele? Por quê? Antes que pudesse formular a pergunta, ele continuou, dizendo que havia conversado com a governanta. O trabalho pesado de esfregar chão e carregar peso havia acabado. Ele notara o cansaço nos ombros dela, a exaustão nas olheiras profundas. Aquilo não era aceitável para ele. Decretou que ela não seria empregada doméstica naquela casa. Bianca ergueu os olhos, surpresa e confusa. Se não fosse limpar, o que faria? Ele respondeu antes que ela perguntasse, definindo uma função mais leve, próxima a ele. Secretária pessoal, assistente de organização. Algo que exigisse intelecto, não força bruta. Ela foi contratada ali mesmo, entre o cheiro de café e o olhar penetrante daquele desconhecido perigoso. Mal teve tempo de agradecer ou questionar a realidade daquilo tudo, quando a tranquilidade da manhã foi estilhaçada. Gritos histéricos ecoaram do lado de fora dos portões principais, atravessando o jardim e invadindo a casa. Bianca reconheceu a voz imediatamente. Seu estômago revirou. Era a namorada dele. A mulher rica e mimada da noite anterior. Batidas violentas na porta principal fizeram os cristais da cristaleira vibrarem levemente. Tenório não se alterou. Apenas respirou fundo,
uma expiração lenta de quem já esperava por aquilo, e se levantou. A cadeira arrastou no chão com um som áspero. Ele caminhou em direção à entrada, e Bianca, movida por um impulso suicida de curiosidade e medo, o seguiu a uma distância segura, parando no arco da porta que dava para o hall de entrada. Os seguranças haviam aberto a porta, e a mulher irrompeu como um furacão de grifes caras e fúria descontrolada. Ela gritava acusações, o rosto contorcido de ódio. Gritava que ele a havia trocado por uma qualquer, por uma suja. As palavras eram veneno puro, projetadas para humilhar. Tenório parou no meio do hall, uma estátua de gelo diante do fogo descontrolado dela. Bianca, encolhida perto da cozinha, acabou sendo vista. O olhar da ex-namorada fixou-se nela como um predador. "Então é isso?" A mulher gritou, apontando um dedo manicurado para Bianca. "Você me trocou por essa empregada?" A mulher avançou. A fúria lhe dava velocidade. Ela cruzou o hall com a mão erguida, pronta para estalar no rosto de Bianca. A jovem fechou os olhos, encolhendo-se, esperando o impacto que conhecia tão bem de sua vida pregressa. Mas o golpe nunca chegou. Ouviu-se apenas o som seco de carne contra carne, mas não foi um tapa. Bianca abriu os olhos. Tenório havia interceptado o pulso da mulher no ar, centímetros antes de atingir o rosto dela. Ele não usou força excessiva, mas sua pegada era firme como aço. Ele a segurava com facilidade, o rosto agora endurecido, os olhos escuros faiscando uma advertência letal. "Você não vai tocar nela." A voz dele foi baixa, quase um rosnado, mas ecoou pelo hall silencioso com a força de um trovão. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A mulher tentou puxar o braço, mas ele não soltou. Tenório a encarou com um desprezo frio que cortava mais que qualquer faca. Disse, com todas as letras, que ela era cruel, que a maneira como tratava as pessoas que considerava inferiores era monstruosa. Afirmou que não tolerava, não aceitava e não convivia com esse tipo de comportamento. Soltou o pulso dela com um empurrão leve, como se o contato o sujasse. Chamou os seguranças com um estalar de dedos. A ordem foi simples. "Tirem-na daqui." A mulher ainda tentou gritar, espernear, ameaçar com o nome de sua família influente, mas foi escoltada para fora sem cerimônia. A porta se fechou, cortando os gritos abruptamente. Bianca tremia, encostada na parede, as pernas parecendo gelatina. Tenório se virou para ela. A transformação em seu rosto foi visível. A dureza assassina deu lugar a uma preocupação contida. Ele se aproximou, mas manteve uma distância respeitosa, percebendo o estado de choque dela. Assegurou com voz firme e protetora que ela estava segura ali, que aquela mulher nunca mais a tocaria. Pela primeira vez, desde que fugira de sua própria vida privilegiada para viver na miséria anônima, Bianca sentiu que aquela promessa poderia ser verdadeira. Ela olhou para ele, os olhos marejados, a confusão estampada no rosto pálido. "Por que está fazendo isso comigo?" A pergunta escapou de seus lábios, carregada de desconfiança e esperança. "Você acreditaria na bondade de um estranho depois de tudo o que já sofreu?" Tenório respirou fundo. Ele desviou o olhar por um segundo, como se buscasse algo no passado, uma ferida antiga que nunca cicatrizara completamente. Quando voltou a olhá-la, havia uma honestidade brutal em sua expressão. Disse que fazia aquilo porque podia, porque tinha o poder para impedir injustiças e, principalmente, porque odiava ver mulheres indefesas sendo humilhadas. Fez uma pausa e sua voz baixou um tom, tornando-se quase íntima, uma confissão rara para um homem de sua posição. Revelou que sua mãe, quando trabalhava como doméstica, também fora humilhada. E ele, ainda criança, jurara que jamais permitiria que isso acontecesse na sua frente novamente. Bianca absorveu cada palavra. Não era apenas proteção, era uma missão pessoal.
uma reparação histórica que ele projetava nela. Ela tentou retomar a normalidade, dizendo que precisava ir para casa buscar suas coisas, que o ônibus não passara no dia anterior. Ele a interrompeu, gentil, mas irredutível. O motorista a levaria, mas ela voltaria no dia seguinte. O novo trabalho começaria. Era uma ordem disfarçada de convite e ela aceitou. O retorno no dia seguinte marcou o início de uma nova era. A mansão, sob a luz do dia, parecia menos um castelo assombrado e mais uma fortaleza. Bianca foi recebida e guiada até o escritório, onde Tenório já trabalhava. Ele explicou suas funções com clareza militar. Organizar agendas, filtrar ligações, arquivar documentos importantes. Nada ilegal passava pelas mãos dela. Ele tinha o cuidado de manter essa parte de sua vida trancada, longe dos olhos inocentes de sua nova secretária. Os dias se transformaram em semanas. A aproximação entre eles não foi uma explosão, mas uma maré subindo lenta e inexorável. Não havia declarações de amor, nem toques desnecessários. Havia café trazido na temperatura certa. Havia a maneira como ele parava de falar ao telefone quando ela entrava na sala, dando-lhe total atenção. Tenório observava a inocência dela, a forma digna com que ela realizava tarefas simples, e isso desarmava suas defesas pouco a pouco. Bianca, por sua vez, via além da fachada de mafioso. Via o homem que lia jornal de manhã, que tratava os funcionários com respeito rígido, que a protegia como se ela fosse feita de vidro raro. Certa manhã, Bianca chegou mais cedo. O escritório estava vazio, banhado pela luz dourada do sol. Enquanto organizava a pilha de correspondências, pegou o celular para enviar um áudio a uma antiga amiga de sua confiança. Bianca falava sobre o trabalho, sobre como a vida estava finalmente entrando nos eixos. Sua voz era leve, descontraída. "E aí, amiga?", dizia ela, rindo baixo. "Tá tudo bem, é só sobre o trabalho, sabe como é?" No meio da frase, a imagem de Tenório veio à sua mente. O jeito como ele franzia a testa quando lia, a forma como as mangas da camisa apertavam seus braços. Sem filtro, ela deixou escapar. "Ele é bonito." A voz saiu num sussurro tímido, seguido de um riso nervoso. "Muito bonito, mas de uma forma respeitosa, sabe? Nada vulgar." Do outro lado da porta entreaberta, Tenório parou. Ele tinha a mão na maçaneta, pronto para entrar, mas congelou ao ouvir a voz dela. Não era do feitio dele escutar atrás de portas, mas o tom dela o prendeu. Ele ouviu o elogio. Bonito, respeitoso, nada vulgar. Um sorriso, algo raro e genuíno, curvou o canto de seus lábios. Ele permaneceu ali, imóvel, absorvendo aquelas palavras como se fossem um bálsamo para sua alma calejada. Esperou o silêncio retornar antes de entrar, retomando sua máscara de impassibilidade. Bom dia, disse ele ao entrar, a voz calma, fingindo ignorância total. Bianca deu um pulo na cadeira, o rosto corando violentamente. Ela respondeu ao cumprimento, tentando esconder o celular e a vergonha, sem saber que seu segredo já havia sido descoberto. O dia seguiu, mas a atmosfera havia mudado. Havia uma eletricidade estática no ar, uma tensão não dita que fazia cada olhar durar um segundo a mais do que o necessário. Mais tarde, o silêncio do escritório foi quebrado por um grito abafado de dor. Bianca, distraída com seus pensamentos sobre o chefe, deslizou o dedo rápido demais pela borda de uma folha de papel sulfite recém-impressa. O corte foi fino, mas profundo o suficiente para fazer o sangue brotar instantaneamente, uma linha vermelha viva contra sua pele pálida. "Ah!", ela exclamou, levando a mão ao peito, surpresa pela ardência aguda. O som mal havia saído de sua boca quando Tenório já estava em movimento. Ele contornou a grande mesa de mogno com uma agilidade predatória, chegando ao lado dela em instantes.
Antes que ela pudesse procurar um lenço ou se desculpar pela falta de jeito, ele segurou a mão dela. O toque dele era quente e firme, contrastando com a frieza habitual que ele projetava para o mundo. Bianca ficou paralisada. O rosto dele estava a centímetros do dela, focado inteiramente no pequeno ferimento. Ele puxou um lenço de linho imaculado do bolso da calça e pressionou suavemente sobre o corte. O gesto era de um cuidado extremo, quase reverente. Não é nada demais, só um corte superficial, ele murmurou, sem soltar a mão dela. Ela não conseguia responder. O coração batia tão forte que ela temia que ele pudesse ouvir. Seus olhos encontraram os dele, e o tempo pareceu suspender sua contagem. Tenório não se afastou. Ele continuou segurando a mão dela, o polegar roçando levemente a pele macia do pulso dela, sentindo a pulsação acelerada. Com a mão livre, num movimento que pareceu acontecer em câmera lenta, ele afastou uma mecha rebelde de cabelo que caía sobre os olhos dela. Engraçado. A voz dele era rouca, vibrando no peito largo. Algumas pessoas parecem diferentes quando a gente observa com atenção. Às vezes, até mais bonitas do que imaginávamos. Bianca prendeu a respiração. Ele estava repetindo a essência do que ela dissera no áudio? Ou era apenas o destino brincando com eles? Tenório sustentou o olhar dela, intenso, escuro, indecifrável. E, curiosamente, ele completou, com um leve arquejar de sobrancelha que poderia ser interpretado como diversão ou sedução, nada vulgares. O mundo de Bianca girou. Ele sabia. Ele ouvira. O calor subiu pelo pescoço dela, colorindo suas bochechas de um vermelho profundo. Mas ele não zombou, não riu. Apenas continuou olhando para ela com aquela intensidade avassaladora, transformando um momento de vergonha em algo profundamente íntimo. O escritório desapareceu. Só existiam os dois, o corte no dedo e a verdade dita em voz alta. A barreira entre patrão e funcionária, entre mafioso e protegida, começava a trincar irreparavelmente, revelando o perigo delicioso que espreitava por trás daquela atração proibida. E Bianca, pela primeira vez, não sentiu vontade de fugir. O ar no escritório, que momentos antes vibrava com uma tensão elétrica e quase doce, começou a mudar imperceptivelmente nos dias que se seguiram. Aquele toque, aquela frase sussurrada sobre ela não ser vulgar, havia rompido uma barreira, mas também acionado um alarme primitivo na mente de Tenório Cavalcante. Ele era um homem que sobrevia não por confiar, mas por duvidar. E o fato de estar se sentindo tão atraído, tão desarmado perto daquela jovem que aparecera do nada em sua vida, era o sinal de perigo mais gritante que poderia receber. Homens na posição dele não se apaixonavam sem saber exatamente quem dormia sob o seu teto. Não era apenas sobre o desejo que crescia em seu peito, era sobre sobrevivência. Tenório passou a observá-la não mais com o encantamento dos primeiros dias, mas com uma atenção cirúrgica e estratégica. Ele notava como ela se movia com uma elegância que não condizia com alguém que supostamente vivia na miséria. Notava a educação polida, a forma como ela corrigia a postura à mesa, o vocabulário que escapava em momentos de distração. Havia peças soltas naquele quebra-cabeça. Numa noite chuvosa, enquanto os trovões sacudiam as janelas da mansão, ele convocou o chefe de sua segurança pessoal ao escritório. O homem entrou, sentindo o peso do ambiente. Quero tudo sobre ela, ordenou Tenório, a voz grave cortando o silêncio. Histórico escolar, registros de nascimento, família, antecedentes criminais. Cave fundo. Quero saber até a cor da primeira bicicleta. E seja discreto. Ninguém pode saber que estamos investigando a garota que eu mesmo trouxe para dentro.
O segurança hesitou por um breve segundo, surpreso com a desconfiança repentina sobre a jovem que parecia tão inofensiva. Senhor, a moça parece não ter maldade alguma. Ela mal sai da casa. Tenório ergueu os olhos, frios como o aço de sua arma sobre a mesa. Eu não trabalho com parece. Eu trabalho com certezas. Traga-me a verdade. A investigação durou 3 dias. Foram 3 dias em que Tenório manteve a distância, tratando Bianca com uma formalidade gélida que a deixava confusa e ansiosa. Ela não entendia o que havia feito de errado, porque o calor no olhar dele havia desaparecido, substituído por uma muralha impenetrável. Quando o envelope pardo finalmente pousou sobre a mesa de mogno maciço, Tenório estava sozinho. A chuva lá fora havia dado trégua, deixando apenas um silêncio úmido e opressor. Ele serviu uma dose de uísque, girou o copo na mão, adiando o momento da verdade. Então, com um movimento decidido, abriu o lacre e puxou as folhas. A primeira coisa que viu foi a foto. Uma foto de sociedade, tirada em algum evento de gala, onde Bianca usava joias e um vestido de seda. Mas o que fez o sangue de Tenório congelar nas veias, paralisando cada músculo de seu corpo imenso, foi o nome impresso logo abaixo. Bianca Ferraz. Ele releu, sentindo um gosto amargo subir à boca. Filha única de Alessandro Ferraz. A revelação foi como um soco no estômago. Alessandro Ferraz não era apenas um rival. Era o homem com quem Tenório disputava o controle das rotas portuárias e do tráfico local há mais de uma década. Eram inimigos jurados, homens que celebravam as perdas um do outro, e a filha dele estava ali, dentro de sua casa, servindo seu café, sorrindo para ele, ouvindo suas conversas. Como ele pôde ser tão cego diante de um inimigo dentro de sua própria casa? Tenório sentiu uma mistura vulcânica de raiva e decepção. A sensação de traição era pior do que a ameaça física. Ele estava começando a sentir algo real por ela, e tudo não passava de uma mentira elaborada. Coincidência ou infiltração? Ela aparecera na casa da ex-namorada dele justamente na noite em que ele decidiu dormir lá. Era conveniente demais. Perfeito demais. Ele fechou o dossiê com violência. A mente de um mafioso não acredita em acaso. Naquela tarde, quando Bianca retornou do almoço com a governanta, sentiu a mudança na atmosfera assim que cruzou o hall de entrada. Os seguranças não sorriram. Estavam rígidos, com as mãos próximas aos coldres, posicionados estrategicamente. O Sr. Cavalcante quer vê-la no escritório. Agora, informou um dos homens, com um tom que não admitia recusa. Bianca sentiu um frio na espinha. Ela caminhou até a porta dupla de madeira escura, bateu levemente e entrou. Tenório estava de pé, de costas para ela, olhando para o jardim através da vidraça. A postura dele irradiava uma fúria contida. Com licença, o senhor chamou? A voz dela tremeu levemente. Tenório virou-se devagar. O rosto dele era uma máscara de pedra, desprovido de qualquer humanidade ou afeto que ela tivesse vislumbrado anteriormente. Sente-se, ele ordenou, seco. Bianca obedeceu, sentando-se na ponta da cadeira, as mãos suando frio. Tenório caminhou até a mesa e deslizou o dossiê aberto na direção dela. A foto dela, vestida de gala, estava visível. O sobrenome Ferraz gritava no papel. Seu nome verdadeiro, disse ele, a voz perigosamente baixa. Você quer me explicar por que a filha de Alessandro Ferraz, meu maior inimigo, está infiltrada na minha casa? O rosto de Bianca perdeu toda a cor. O ar sumiu de seus pulmões. Ela olhou para a foto, depois para ele, os olhos arregalados de terror. Eu ia contar. Ela gaguejou, as lágrimas instantaneamente brotando. Quando? Ele explodiu batendo a mão na mesa, o som ecoando como um tiro. Quando seu pai tivesse homens suficientes para invadir minha casa.
Quando você tivesse informações suficientes para me destruir. Ela se levantou num salto, desesperada. Não, não é isso. Você está enganado. Então o que é? Ele contornou a mesa, avançando sobre ela como uma tempestade. Você foge do luxo do seu pai. Desaparece por 3 meses e, por uma coincidência absurda, vai parar dormindo no chão da despensa da casa da minha ex-namorada? Justamente na única noite do mês em que eu estou lá. Você acha que eu sou estúpido? Bianca recuou até bater as costas na estante de livros, chorando abertamente agora. Eu não sabia quem você era. Eu juro, ninguém me mandou aqui. Ninguém nesta cidade desconhece quem eu sou. Ele rebateu implacável. Eu só precisava fugir, ela gritou, a voz embargada pela dor e pelo medo de não ser acreditada. Eu não tinha dinheiro, não podia usar meus cartões, não podia usar meus documentos. Se eu usasse qualquer coisa, meu pai me rastrearia em minutos. Tenório parou a um passo dela, analisando cada microexpressão em seu rosto molhado. Ele queria encontrar a mentira. Precisava encontrar a mentira para justificar o ódio que tentava sentir, para matar o amor que nascia. Por que fugir de Alessandro Ferraz? Ele indagou cético. Ele te dá tudo. Ele me vendeu. Bianca soluçou, abraçando o próprio corpo como se sentisse frio. Ele marcou um jantar. Anunciou meu casamento como se fosse uma fusão de empresas. O homem, ele tinha idade para ser meu avô. Ele me olhava como se eu fosse uma mercadoria, uma égua premiada para gerar herdeiros e unir territórios. Ela respirou fundo, tentando controlar o choro, encarando o Tenório nos olhos. Eu discuti com ele. Disse que não me casaria sem amor. Ele riu. Disse que amor não sustenta império. Naquela madrugada, eu fugi com uma mochila e algumas roupas velhas. Trabalhei limpando o chão, dormi em rodoviárias, aceitei aquele quartinho na despensa, porque era a única coisa que eu tinha. A voz dela baixou, carregada de uma tristeza profunda. Você me tirou de lá. Eu nem sabia seu nome direito. Só sabia que você parecia diferente. Eu me senti segura ao seu lado. Pela primeira vez em meses, eu parei de ter medo. Mas parece que eu estava errada. Você é igual a ele. Só vê conspiração e negócios onde existe apenas desespero. As palavras dela o atingiram com força. Tenório viu a verdade nos olhos dela. Ele conhecia mentirosos. Vivera entre eles a vida inteira. Aquilo não era atuação. O medo, a humilhação, a revolta, era tudo real. Mas ele era um líder. E um líder não podia se dar ao luxo de agir por emoção, mesmo quando seu coração gritava o contrário. A filha do seu rival estava ali. Isso era um fato. E fatos têm consequências. Ele recuou, retomando a frieza necessária para o que precisava fazer. Fez um sinal para os seguranças que aguardavam do lado de fora. Eles entraram imediatamente. Acompanhem a senhorita até o quarto de hóspedes, ordenou Tenório sem olhar para ela. Tranquem a porta. Coloquem um homem armado no corredor e outro na janela, do lado de fora. Bianca piscou, incrédula, as lágrimas secando em seu rosto pela força do choque. Você está me prendendo? Estou garantindo que ninguém use você contra mim, ele respondeu virando as costas. E garantindo que você não saia daqui até eu decidir o que fazer. Eu confiei em você, ela sussurrou, a voz quebrada pela decepção. Aquelas palavras doeram mais do que qualquer bala que ele já tivesse levado. Mas ele não se virou. Permaneceu imóvel, enquanto ouvia os passos dela sendo escoltada para fora, seguidos pelo som definitivo da porta se fechando. Sozinho no escritório, o silêncio parecia pesar toneladas. Tenório passou a mão pelo rosto, exausto. Não era raiva que o consumia agora, era uma decepção amarga. Ele estava se apaixonando e isso o tornara vulnerável. E vulnerabilidade, em seu mundo, era uma sentença de morte. Ele olhou para o telefone sobre a mesa. Havia apenas uma coisa a ser feita.
Uma atitude que cortaria o mal pela raiz, que afastaria o problema e evitaria uma guerra sangrenta que ele não desejava iniciar naquele momento. Com dedos firmes, discou o número que sabia de memória, mas que nunca havia tido motivo para chamar. Chamou 2 vezes. Quem fala? A voz do outro lado era rouca, desconfiada. Alessandro Ferraz. Tenório respirou fundo, o maxilar trincado. Aqui é Tenório Cavalcanti. Houve um silêncio absoluto na linha, o tipo de silêncio que antecede explosões. Você tem muita coragem para me ligar, disse Alessandro, o tom gotejando veneno. Ou muita estupidez. O que você quer? Tenório olhou para o teto, imaginando Bianca trancada no quarto acima dele, provavelmente chorando na cama. Estou com sua filha, disse ele, direto e letal. Do outro lado, o som da respiração de Alessandro parou. Você tem coragem de dizer isso para mim? Se você tocou num fio de cabelo dela... Ela está segura, interrompeu Tenório, a voz desprovida de emoção. Por enquanto. Onde? Na minha casa. Isso é um sequestro? A voz de Alessandro tremeu de fúria. Não, é uma devolução, Tenório respondeu, sentindo o gosto de bile na boca. Ela fugiu. Veio parar aqui por acaso. Mas eu não fico com o que não é meu, e não quero a filha de um inimigo sob o meu teto. Alessandro soltou uma risada curta e nervosa. Coincidência perigosa, não acha? Ela some por 3 meses e reaparece na toca do lobo. Se você não quer guerra, continuou Tenório, ignorando a provocação. Amanhã à noite nas docas, território neutro, eu a entrego a você. E isso termina aqui. Houve uma pausa longa. Tenório podia ouvir as engrenagens na mente do rival girando. Amanhã, 00:30. Se for uma armadilha, Cavalcanti, eu queimo a cidade inteira com você dentro. Esteja lá. Tenório desligou. O som do telefone sendo colocado no gancho ecoou no escritório vazio. Ele ficou ali, parado, sentindo o peso da decisão que acabara de tomar. Ele iria devolvê-la, iria entregá-la de volta ao monstro do qual ela fugira. Era a coisa racional a fazer. Era a atitude de um chefe que preserva seu território. Mas enquanto olhava para a chuva que voltava a cair lá fora, Tenório sabia que algo dentro dele havia mudado irrevogavelmente. Ele acabara de negociar a mulher que despertara seu coração como se fosse um pacote indesejado. E a dor que sentia no peito era a prova de que talvez ele não fosse tão frio quanto precisava ser. Tenório subiu as escadas da mansão com o peso de uma sentença de morte nos ombros, embora a execução fosse apenas de uma esperança silenciosa que ele mal tivera tempo de admitir. O corredor estava imerso em penumbra, apenas com as luzes de emergência guiando o caminho até o quarto de hóspedes. Ele parou diante da porta de madeira maciça. Sua mão pairou sobre a maçaneta por um instante, hesitando pela primeira vez em anos. Ele era um homem de decisões rápidas, de gatilho leve e consciência blindada. Mas o que estava prestes a fazer parecia arranhar algo profundo em sua armadura. Respirou fundo, retomando a máscara de frieza que o mantivera vivo até ali, e bateu uma única vez. A porta se abriu quase imediatamente, como se Bianca estivesse esperando, velando atrás da madeira. Ela ainda vestia as roupas que a governanta lhe dera, mas seus olhos estavam inchados, denunciando o choro recente. Ao vê-lo, uma centelha de alívio cruzou o rosto dela, rapidamente substituída por confusão, diante da expressão pétrea dele. Tenório não entrou completamente no quarto. Manteve-se no limiar, como se cruzar aquela fronteira fosse perigoso demais para a sua determinação. Ele precisava ser cirúrgico, precisava ser o monstro que ela temia para que a separação fosse menos dolorosa para ele mesmo. Eu estive com seu pai, ele disse, a voz saindo grave e controlada, preenchendo o silêncio do quarto. O corpo de Bianca enrijeceu instantaneamente. A menção a Alessandro Ferraz foi como um golpe físico.
Ela recuou um passo, as mãos buscando apoio no encosto de uma poltrona de veludo. O silêncio se estendeu entre eles, pesado e sufocante, até que Tenório completou a sentença que pairava no ar como uma guilhotina. Amanhã à noite eu vou levá-la até ele. A frase caiu seca, desprovida de qualquer emoção visível ou explicação reconfortante. Por alguns segundos, Bianca apenas piscou, tentando processar as palavras, como se ele estivesse falando um idioma estrangeiro. O ar pareceu faltar em seus pulmões, e ela abriu a boca, mas nenhum som saiu de imediato. Quando finalmente falou, a voz era um sussurro quebrado. "O quê?" Tenório manteve o olhar firme, fixo em um ponto logo acima do ombro dela, recusando-se a encarar a dor que sabia estar estampada naqueles olhos castanhos. "Foi o acordo", ele respondeu, brutal em sua simplicidade. A incredulidade no rosto dela deu lugar a uma compreensão lenta e dolorosa. Ela deu um passo à frente, ignorando o instinto de fugir, movida por uma indignação que superava o medo. "Acordo?" Ela repetiu, a palavra amarga na língua. Deu outro passo, encurtando a distância entre eles. "Você negociou como se eu fosse o quê? Uma mercadoria perdida que precisava ser devolvida ao dono?" Os olhos dela, antes cheios de gratidão e uma admiração tímida, agora brilhavam com lágrimas de raiva pura. Ela se aproximou até estar a centímetros dele, desafiando a aura de perigo que ele emanava. "Eu confiei em você", ela disse, a voz trêmula, mas acusatória. "Eu te contei tudo. Contei sobre o inferno daquela casa, sobre a fuga, sobre o medo. E você faz exatamente o que ele faria." Tenório sentiu cada palavra como se fosse uma lâmina fina, perfurando sua pele, mas não recuou. Não piscou. Seu maxilar estava tão tenso que doía, os dentes trincados para impedir que qualquer pedido de desculpas escapasse. "Eu te odeio", ela sussurrou, e a sinceridade naquela frase doeu mais do que qualquer tiro que ele já tivesse levado. "Você é igual a ele, só que em uma embalagem diferente, um terno mais caro, uma voz mais calma, mas a alma é a mesma. Vazia." A comparação o atingiu no centro de seu orgulho, mas ele usou isso como combustível para manter a distância necessária. O olhar dele esfriou, transformando-se em pedra. "No meu mundo", disse ele baixo e firme, como o bater de um martelo de juiz, "acordos são cumpridos." Ele não ofereceu justificativas. Não disse que estava fazendo aquilo para evitar uma guerra que queimaria a cidade e a colocaria em risco cruzado. Não disse que a desconfiança de ser uma espiã ainda o corroía, mesmo que seu coração gritasse o contrário. Ele apenas a encarou com a frieza de quem executa uma tarefa ingrata. "Esteja pronta às 11 horas, completou virando as costas. Saiu sem olhar para trás, fechando a porta com um clique definitivo. Quando o som da fechadura ecoou pelo corredor vazio, foi como se ecoasse também dentro dele, fechando uma parte de sua humanidade que ele havia ousado abrir por alguns dias. Mas ele não voltou. A noite seguinte chegou envolta em uma neblina fria que subia do asfalto úmido. Bianca desceu as escadas pontualmente, escoltada por 2 seguranças. Vestia um vestido simples, de um tom cinza discreto, mas mantinha a cabeça erguida com uma dignidade que contrastava com a situação de prisioneira. Ela não chorava mais. O choro era para quem tinha esperança. E a dela havia morrido no momento em que ele fechou aquela porta. Entrou no carro preto blindado sem dizer uma palavra. Tenório já estava lá, sentado no banco traseiro, imerso nas sombras. O motorista arrancou e o veículo deslizou pelas ruas da cidade em direção à zona portuária. O silêncio dentro do habitáculo era absoluto, denso, quase sólido. Eles estavam lado a lado, o tecido do terno dele roçando levemente no vestido dela nas curvas, mas havia quilômetros de abismo emocional entre os dois.
Em um momento, durante o trajeto que parecia interminável, Tenório quase virou o rosto para olhá-la. O perfume dela, suave e floral, invadia seus sentidos, uma tortura silenciosa. Ele queria explicar, queria dizer que não havia outra saída segura, mas sabia que se olhasse nos olhos dela, a determinação desmoronaria, e ele não podia se dar ao luxo de fraquejar. Acordos eram a única lei que restava quando a moralidade falhava. Chegaram as docas. O cenário era desolador. Contêineres empilhados, formando labirintos de metal enferrujado, o vento cortante trazendo o cheiro de sal e óleo diesel, e a iluminação precária de postes distantes, criando sombras longas e distorcidas. O carro parou. Do outro lado, sob a luz amarelada de um refletor, Alessandro Ferraz aguardava, cercado por seus próprios homens armados. Bianca desceu do carro primeiro. O vento agitou seus cabelos, mas ela permaneceu imóvel. Tenório desceu logo depois, postando-se ao lado dela, uma última barreira antes do fim. Alessandro observou a filha com o olhar de quem avalia um objeto recuperado após um roubo, sem qualquer traço de afeto paternal. Então, acabou a aventura? Perguntou o pai, a voz carregada de escárnio. Bianca não respondeu. Manteve os olhos fixos no horizonte, recusando-se a dar a ele a satisfação de ver seu medo. Tenório deu um passo à frente, sua presença dominando o espaço entre os dois grupos rivais. Está inteira, disse ele, seco, como prometido. Alessandro assentiu, um sorriso cínico curvando os lábios finos. Sempre soube que você era um homem de palavra, Cavalcante. Negócios são negócios. O pai fez um gesto brusco com a cabeça. Um dos seguranças de Alessandro avançou, agarrou o braço de Bianca com força excessiva e a puxou em direção ao grupo deles. Ela fez uma pequena careta de dor, um arquejar quase imperceptível, mas que não escapou aos olhos treinados de Tenório. O sangue dele gelou. Seus dedos se fecharam em punho ao lado do corpo, a vontade de sacar a arma e explodir a cabeça do segurança pulsando em suas têmias. Mas ele não se moveu. Permaneceu estático, um espectador de sua própria tragédia. Ele estava cumprindo o acordo. Estava mantendo a paz. O que vale a palavra de um homem se ela custa a sua própria alma? A pergunta ecoou em sua mente, gritante e sem resposta. Antes de ser arrastada para dentro do carro do pai, Bianca olhou para trás uma última vez. Seus olhos encontraram os de Tenório. Não havia súplica neles. Não havia pedido de socorro. Havia apenas uma decepção profunda. Uma confirmação silenciosa de que ele era exatamente quem ela acusara ser. Aquele olhar foi pior do que qualquer tortura física que ele já tivesse suportado. Ele desviou o olhar antes que fosse tarde demais, focando no asfalto molhado. Vamos! A voz de Alessandro cortou o ar. Você tem um casamento que não pode mais ser adiado por causa das suas fantasias infantis. Bianca foi empurrada para dentro do veículo. A porta bateu com um som metálico e definitivo. A derrota tem um silêncio próprio, e aquele momento foi a personificação dele. O carro de Alessandro arrancou, os pneus cantando no asfalto, levando-a para longe, de volta à gaiola dourada da qual ela tentara escapar. Tenório ficou parado no cais, observando as luzes traseiras vermelhas desaparecerem na escuridão. O vento frio batia em seu rosto, mas ele não sentia nada além de um vazio avassalador. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu que tinha acabado de perder algo que poder nenhum, dinheiro nenhum e território nenhum poderiam comprar. Ele virou as costas para o mar e caminhou para o seu carro, mas a sensação de vitória por ter evitado uma guerra tinha gosto de cinzas na boca. Os dias seguintes se arrastaram com uma lentidão torturante. A mansão Cavalcante, antes seu santuário de silêncio e ordem, agora parecia um mausoléu. Cada canto lembrava a presença breve dela.
A cozinha parecia vazia sem ela sentada à mesa, o escritório parecia frio, sem o som sutil da respiração dela enquanto trabalhava. A paz sem ela era de fato igual à guerra. Enquanto isso, na mansão Ferraz, os preparativos para o casamento seguiam em ritmo frenético e impiedoso. A cerimônia não era uma celebração de amor, mas uma transação comercial de alto nível. Alessandro Ferraz estava eufórico, consolidando alianças com um grupo político influente através do matrimônio de sua filha. Bianca estava no quarto, diante de um espelho veneziano antigo. O vestido de noiva branco, pesado e cheio de rendas, parecia uma armadura que a sufocava. Ela olhava para o próprio reflexo, mas não via ninguém. Seus olhos estavam opacos, vazios de vida. Não chorava, não implorava, não lutava mais. A aceitação do destino era uma forma de morte em vida. Alessandro entrou no quarto, ajustando a gravata borboleta, o rosto iluminado por um orgulho perverso. Hoje fortalecemos o império, disse ele, pousando as mãos nos ombros da filha. Sorria, Bianca. Você vai se casar com um dos homens mais poderosos do estado. Ela permaneceu imóvel, como uma boneca de porcelana quebrada por dentro. O noivo, um homem décadas mais velho, com pele flácida e um sorriso oleoso, aguardava no altar improvisado no grande salão de festas da mansão. Ele olhava para o relógio constantemente, impaciente para tomar posse do que considerava sua nova aquisição. Do outro lado da cidade, a noite caía pesada. Tenório estava em seu escritório, com um copo de uísque intocado sobre a mesa. As informações chegaram através de seus informantes. O casamento estava acontecendo naquele exato momento. Ele sabia o horário, sabia o local, sabia quem era o noivo, um homem conhecido por sua crueldade velada e apetites repugnantes. Ele fechou os olhos, e a imagem de Bianca sendo puxada nas docas invadiu sua mente. A lembrança da voz dela dizendo, "Você é igual a ele", reverberou em seus ouvidos. Ele abriu os olhos e encarou o vazio. No mundo dele, acordos eram sagrados. Quebrar um acordo significava desonra e guerra total. Mas permitir que ela fosse vendida como gado, isso o tornava algo pior do que um traidor. Tornava-o desumano. Ele se levantou devagar, abotoando o paletó. A decisão não foi tomada com alarde, mas com a calma letal de quem aceita o destino. Ele caminhou até a gaveta, verificou a arma, colocou-a no coldre e saiu do escritório. No saguão, o chefe de segurança o aguardava, percebendo a mudança na postura do patrão. "Senhor?", perguntou o homem. Tenório passou por ele sem parar, caminhando em direção à saída. "Preparem os carros", ordenou, a voz fria como o aço de uma lâmina. "E avisem aos homens, hoje à noite nós não vamos negociar." Ele entrou no veículo blindado, o motorista já em alerta. O destino era a mansão Ferraz. Ele não havia sido convidado, não era bem-vindo, mas sabia que se não fosse agora, seria tarde demais para sempre. E se o preço para resgatar sua própria humanidade fosse uma guerra sangrenta, ele estava disposto a pagar cada centavo. A atmosfera dentro da mansão Ferraz era de uma opulência sufocante, carregada de flores brancas que exalavam um perfume doce e enjoativo, semelhante ao de um velório de luxo. Bianca caminhava pelo corredor central. O tecido caro do vestido de noiva pesando sobre seu corpo como uma armadura de chumbo. Cada passo arrastando consigo a resignação de quem marcha para o cadafalso. Alessandro, seu pai, mantinha o braço rígido enlaçado ao dela, um aperto que não oferecia amparo, mas controle, exibindo-a como o troféu final de uma negociação comercial bem-sucedida. No altar, o noivo aguardava com um sorriso proprietário, um homem cujos olhos percorriam a silhueta de Bianca com a voracidade de quem avalia uma aquisição imobiliária, ignorando completamente a humanidade que residia ali. O celebrante iniciou as palavras protocolares sobre união e sagrado matrimônio, mas o som parecia distante.
abafado pelo zumbido constante nos ouvidos de Bianca. Ela fixou o olhar em um ponto cego no vitral colorido atrás do altar, recusando-se a chorar, pois lágrimas seriam um sinal de fraqueza que seu pai desprezaria e que seu futuro marido certamente puniria. O silêncio solene do salão, repleto de chefes do crime organizado e políticos corruptos, foi subitamente rasgado não por um grito, mas pelo som estrondoso das portas duplas de carvalho maciço sendo abertas com uma violência calculada. O estrondo ecoou pelas paredes de pedra, fazendo com que todas as cabeças se virassem simultaneamente em direção à entrada, onde a silhueta imponente de Tenório Cavalcante se recortava contra a luz da noite. Ele não entrou correndo, nem com armas em punho disparando a esmo. Sua entrada foi lenta, predatória, o caminhar de um homem que não precisa pedir permissão para existir em qualquer espaço que escolha ocupar. O terno escuro estava impecável, mas a energia que emanava dele era caótica e letal, uma tempestade contida prestes a devastar o litoral. Os seguranças de Alessandro, pegos de surpresa pela audácia da intrusão, levaram as mãos aos coldres, mas hesitaram diante da figura que avançava pelo corredor central com a determinação de um tanque de guerra. O silêncio que se instalou era absoluto, pesado, o tipo de calmaria que precede o desastre. O noivo, indignado, deu um passo à frente como se sua autoridade comprada pudesse deter a força da natureza que se aproximava. Tenório parou a poucos metros dos degraus, ignorando completamente os murmúrios escandalizados da plateia e a mão do noivo que tentava reivindicar Bianca. Seu olhar, escuro e intenso, fixou-se unicamente nela, ignorando o pai, o noivo e as dezenas de homens armados que agora o cercavam. "O que você pensa que está fazendo?" A voz de Alessandro cortou o ar, baixa e venenosa. Nós tínhamos um acordo. Tenório finalmente desviou o olhar para o patriarca dos Ferraz, sua expressão indecifrável, fria como o mármore do piso. "Tínhamos", respondeu ele, sua voz projetando-se com clareza por todo o salão sem a necessidade de gritar. "E eu cumpri minha parte, entreguei a garota, mas não concordei em assistir você vendê-la como se fosse gado em um leilão. Isso é um casamento", retrucou o noivo, o rosto vermelho de fúria e vergonha. "Ela é minha noiva." Tenório virou a cabeça lentamente, encarando o homem mais velho com um desprezo tão visceral que o fez recuar instintivamente. "Ela não é um objeto", disse Tenório, cada sílaba carregada de uma ameaça implícita. "E ela não pertence a você." O salão parecia prestes a explodir em violência. Alessandro fez um gesto sutil, e seus homens destravaram as armas, o som metálico clicando em uníssono como o canto de grilos mecânicos. Mas Tenório não se moveu, não sacou sua própria arma, nem olhou para os lados. Ele voltou sua atenção para Bianca, que o observava com os lábios entreabertos, o peito subindo e descendo em uma respiração irregular, incapaz de acreditar que ele estava realmente ali, desafiando a morte por ela. Ele estendeu a mão, a palma aberta, virada para cima. Não era uma ordem, não era uma exigência, era uma oferta. "Você vem comigo, se quiser", disse ele, a voz rouca, despida da frieza habitual, revelando pela primeira vez a vulnerabilidade de um homem que aposta tudo o que tem em uma única carta. "A escolha é sua, Bianca." O tempo pareceu congelar. Alessandro aproximou-se do ouvido da filha, sussurrando uma ameaça que só ela pôde ouvir, lembrando-a do dever, da família, das consequências. O noivo tentou segurar seu pulso novamente, mas Bianca olhou para a mão estendida de Tenório, aquela mão calejada e perigosa que dias antes havia limpado um corte em seu dedo com tanta delicadeza. Ela olhou para o pai, vendo apenas ambição. Olhou para o noivo, vendo apenas posse. E então olhou para Tenório e viu pela primeira vez um futuro onde ela poderia respirar.
Com um movimento fluido, ela se desvencilhou do noivo e deu um passo à frente. O som de sua respiração era a única coisa que ela ouvia. Ela colocou sua mão sobre a de Tenório. O contato foi elétrico, uma confirmação silenciosa de que o mundo como eles conheciam estava prestes a ruir. "Tirem ele daqui!" gritou Alessandro, perdendo a compostura. Mas antes que o primeiro disparo pudesse ser feito, as portas laterais do salão explodiram e os homens de Tenório, que aguardavam o sinal, invadiram o perímetro, armas em punho, criando uma barreira intransponível entre o casal e o altar. Não houve tiroteio, apenas uma demonstração de força bruta e superioridade tática. Tenório puxou Bianca para perto de seu corpo, envolvendo-a com um braço protetor enquanto recuavam, seus olhos varrendo o ambiente em busca de qualquer ameaça direta. "Agora sim", sussurrou ele contra o cabelo dela, enquanto caminhavam para a saída sob a mira de dezenas de inimigos paralisados pela audácia do ato. "Eu estou escolhendo você." A saída da mansão foi tensa, uma retirada estratégica sob a promessa silenciosa de retaliação. Assim que entraram no carro blindado e as portas se fecharam, isolando-os do caos, o silêncio caiu pesado entre eles. Bianca ainda segurava a mão dele com força. Os dedos brancos de tanta pressão, o corpo tremendo com a adrenalina que começava a baixar. O motorista arrancou, os pneus cantando no asfalto, afastando-os daquela vida que ela acabara de rejeitar. Naquela mesma noite, Alessandro Ferraz não gritou. Ele apenas pegou o telefone e deu uma ordem curta e seca. A guerra havia começado. Na manhã seguinte, 3 caminhões da frota de Tenório amanheceram em chamas nas estradas estaduais. Um depósito de mercadorias foi saqueado. A mensagem era clara: o resgate de Bianca não seria perdoado. De volta à mansão de Tenório, o clima era de alerta máximo. Homens patrulhavam os muros, as janelas estavam fechadas. O ar vibrava com a tensão de um conflito iminente. Bianca estava na biblioteca, ainda usando o vestido de noiva rasgado na barra, quando ele entrou. Ele parou à distância, observando-a. Quando tentou se aproximar e tocar seu braço, ela recuou instintivamente, um reflexo do trauma recente. Ele parou imediatamente, erguendo as mãos em sinal de paz. A mágoa nos olhos dela era visível, uma ferida aberta pela traição de ter sido devolvida ao pai dias antes. "Eu não te salvei para te prender", disse ele, a voz grave preenchendo o espaço entre eles. "Agora você tem escolha, e eu vou respeitar, mesmo que isso me custe ficar sem você." Bianca virou-se, os olhos marejados de lágrimas não derramadas. "Engraçado", disse ela, a voz trêmula. "Quando você me devolveu para ele nas docas, não parecia se importar em ficar sem mim." Tenório respirou fundo, sustentando o olhar dela. Não havia mais espaço para mentiras ou máscaras. "Porque eu nunca amei ninguém assim", confessou ele, as palavras saindo com dificuldade, como se fossem pedras em sua garganta. "Eu fui treinado para cortar qualquer coisa que ameaçasse minha estabilidade, e você era a maior ameaça que eu já enfrentei." Ele deu um passo à frente, e dessa vez ela não recuou. "Quando te deixei nas docas, achei que estava protegendo meu império, mas naquela noite percebi que a paz sem você era igual à guerra. O silêncio da casa era insuportável. O poder não tinha sabor." Bianca sentiu o coração apertar. A honestidade brutal dele desarmava suas defesas. "Você me feriu", sussurrou ela. "Eu sei, e passarei o resto da minha vida tentando compensar isso." "Eu não vou ser o motivo dessa guerra", disse ela, recuperando a firmeza que a caracterizava. "Meu pai vai destruir tudo o que você construiu. Deixe que ele tente. Nada disso importa se eu não tiver você ao meu lado." Ela o encarou por um longo momento, vendo a verdade naquelas íris escuras. A raiva ainda estava lá, misturada ao amor,
Mas a decisão já havia sido tomada no momento em que ela segurou a mão dele no altar. Bianca deu o último passo que faltava. Ele não pediu permissão. A mão dele deslizou firme para a cintura dela, puxando-a contra o próprio corpo, como se quisesse lembrá-la exatamente de onde ela sempre pertenceu, não por posse, mas por escolha. O ar entre eles desapareceu. O beijo veio intenso, carregado, sem delicadeza desnecessária. Havia saudade, raiva contida, promessa e rendição em cada movimento. Bianca correspondeu sem hesitar, os dedos se fechando na camisa dele, como se soltá-lo já não fosse mais uma opção. Quando se afastaram, as testas ainda se tocavam, a respiração pesada. A guerra viria. Mas ali, naquele beijo, eles tinham acabado de escolher o mesmo lado. Os meses seguintes foram marcados por uma transformação. A guerra com Alessandro Ferraz continuava, violenta e dispendiosa. Mas dentro da mansão de Tenório, uma nova dinâmica surgia. Bianca não se escondeu. Ela conhecia as operações do pai, conhecia as rotas, os pontos cegos, as contas escondidas. Ela se sentou à mesa de reuniões, sob os olhares desconfiados dos capitães de Tenório, e começou a falar. "Não ataquem o Porto Sul", instruiu ela certa noite, apontando para o mapa estendido sobre a mesa de carvalho. "É uma isca. Ele sempre usa o sul para desviar a atenção. O verdadeiro fluxo de caixa vem do centro logístico do norte. Tenório confiou nela. O ataque foi redirecionado. O prejuízo para Alessandro foi milionário. Aos poucos, Bianca deixou de ser vista como a filha do inimigo e passou a ser respeitada como a rainha estratégica ao lado do rei. O relacionamento deles amadureceu em meio ao fogo cruzado. Não havia mais apenas paixão e proteção. Havia parceria, respeito intelectual e uma cumplicidade inquebrável. Certa manhã, Bianca sentiu uma tontura estranha ao levantar-se. O cheiro do café, que ela tanto adorava, provocou um enjoo súbito. O atraso em seu ciclo, que ela atribuíra ao estresse da guerra, começou a fazer sentido. Sozinha no banheiro de mármore, com as mãos trêmulas, ela aguardou o resultado do teste. 2 linhas. Ela sentou-se na borda da banheira, o mundo girando ao seu redor. Não era medo, era a compreensão da magnitude daquilo. Uma criança. O sangue dos Cavalcante e dos Ferraz misturado em um único ser. Quando ela entrou no escritório de Tenório mais tarde, ele estava ao telefone, discutindo remessas de armas. Ao vê-la, desligou imediatamente, percebendo a mudança em sua expressão. Bianca não disse nada, apenas caminhou até a mesa e colocou o teste sobre a superfície de vidro. Tenório olhou para o objeto, franziu a testa, e então a compreensão atingiu-o como um raio. O homem que enfrentava exércitos sem piscar ficou imóvel, pálido. "Você tem certeza?" A voz dele era um sussurro reverente. "Sim, nós vamos ter um filho." Ele levantou-se lentamente, contornando a mesa como se estivesse em transe. Parou diante dela, seus olhos descendo para o ventre ainda plano de Bianca. Ele estendeu a mão, tocando o tecido de sua blusa com uma delicadeza que contrastava com a brutalidade de suas mãos. "Um herdeiro", disse ele, e a palavra carregava o peso de impérios. "Nosso herdeiro." Ele ergueu os olhos para os dela e Bianca viu algo novo ali. Uma determinação feroz, mais assustadora e poderosa do que qualquer coisa que ela já tivesse visto. "A partir de agora", declarou ele, a voz vibrando com promessa, "ninguém toca em você. O mundo pode queimar lá fora, mas aqui dentro vocês são intocáveis." Bianca sorriu, colocando a mão sobre a dele em seu ventre. "Você já dizia isso antes." "Agora é diferente", respondeu ele, puxando-a para um abraço que prometia desafiar qualquer deus ou demônio que ousasse ameaçar sua família. "Agora, nós temos um futuro para proteger." A atmosfera na mansão Cavalcante mudou drasticamente nos meses que se seguiram à revelação da gravidez.
O silêncio frio e imponente dos corredores foi substituído por uma tensão elétrica, uma vigilância constante que beirava a obsessão. Tenório não permitia erros. A segurança, que já era impenetrável, triplicou. Cada funcionário foi investigado novamente, cada entrada e saída monitorada com rigor militar. Ele, o homem que comandava a cidade com punho de ferro, descobriu um novo tipo de medo. O terror de que algo acontecesse à mulher que carregava o futuro de seu legado. Bianca, por sua vez, florescia. A barriga crescia, visível e orgulhosa, um símbolo vivo da aliança inquebrável entre eles. Ela não era mantida prisioneira, mas protegida como uma joia rara. As reuniões de negócios, antes realizadas em galpões escuros ou escritórios no centro, passaram a ocorrer na biblioteca da mansão, sob a supervisão dela, que ouvia e aconselhava. A inteligência de Bianca, afiada pela sobrevivência, tornara-se o maior ativo de Tenório. Ela via nuances que ele ignorava. Ela previa traições antes que acontecessem. Eles não eram apenas um casal apaixonado, eram uma fortaleza. A noite do nascimento foi a mais longa da vida de Tenório. Não houve hospital público ou clínica privada externa. O risco era inaceitável. Uma ala inteira da mansão havia sido transformada em uma maternidade de ponta, com os melhores médicos trazidos sob contratos de sigilo absoluto. Quando as dores começaram, o mafioso, que nunca tremia diante de uma arma carregada, sentiu as pernas falharem. Ele segurava a mão de Bianca com tanta força que teve medo de machucá-la, mas era ela quem lhe dava forças, respirando fundo, suando, focada na tarefa de trazer a vida ao mundo. O choro do bebê rompeu a madrugada, um som agudo e poderoso que silenciou todos os pensamentos sombrios de Tenório. O médico limpou a criança e a entregou à mãe, mas foi o olhar de Tenório que capturou a cena com uma intensidade devastadora. Era um menino, pequeno, frágil, avermelhado e chorando a plenos pulmões. Bianca, exausta, mas radiante, olhou para o marido com lágrimas nos olhos. "Veja", sussurrou ela, a voz rouca. "Ele é perfeito." Tenório aproximou-se como se estivesse diante de uma divindade. Suas mãos grandes, acostumadas à violência e ao gatilho, tremiam levemente ao tocar a pele macia do recém-nascido. Ele pegou o filho nos braços com um cuidado que ninguém jamais imaginaria que ele possuísse. Naquele instante, o chefe do crime desapareceu. Restou apenas um pai, completamente rendido. Ele encostou a testa na testa minúscula do bebê, fechando os olhos, enquanto uma lágrima solitária, pesada e cheia de significado, escorria por seu rosto rígido. "Bem-vindo", disse ele, a voz embargada, falando apenas para o filho. "Enquanto eu respirar, nada neste mundo vai ferir você." A notícia do nascimento correu o submundo como pólvora. Alessandro Ferraz, isolado em sua própria amargura e derrota, recebeu a informação. Dizem que ele passou horas olhando para uma parede vazia, percebendo que sua linhagem continuaria, mas não através dele, e sim através do homem que ele tentou destruir. Ele não enviou presentes, não enviou ameaças. O silêncio de Alessandro foi a sua bandeira branca final. Ele sabia que atacar agora, com um herdeiro nascido, seria suicídio. A guerra havia acabado não com sangue, mas com vida. 5 anos se passaram desde aquela noite. O sol da tarde banhava o jardim da mansão, um espaço vasto e verdejante que antes era apenas decorativo, mas agora estava cheio de vida. Brinquedos coloridos estavam espalhados pela grama perfeitamente aparada. O som de risadas infantis ecoava, quebrando a austeridade da arquitetura de pedra. Um menino de cabelos escuros e olhos curiosos corria atrás de uma bola, rindo enquanto um enorme cachorro de guarda, treinado para ser gentil apenas com a família, corria ao seu lado. Sentado em um banco de madeira sob a sombra de um carvalho antigo, Tenório o observava.
Ele não usava terno completo, apenas uma camisa branca com as mangas dobradas, parecendo mais relaxado do que jamais estivera em toda a sua vida. No entanto, seus olhos ainda varriam o perímetro, um hábito que nunca morreria. Mas agora, o olhar não buscava inimigos. Buscava apenas garantir a paz daquele momento sagrado. Bianca saiu da casa, carregando uma bandeja com suco. Ela parou por um momento na varanda, observando a cena. O marido, o homem mais temido da cidade, estava agora agachado na grama, amarrando o cadarço do tênis do filho com paciência infinita. Ela sorriu, sentindo uma onda de gratidão tão forte que quase doía. Pensou na despensa fria onde dormia, no colchão fino, no medo constante de ser invisível, de ser descartável. Parecia outra vida. Parecia a história de outra pessoa. Ela desceu os degraus e caminhou até eles. Tenório ergueu o olhar, e o sorriso que ele lhe deu era reservado apenas para ela. Um sorriso sem defesas. O menino, ao ver a mãe, correu para abraçar suas pernas. Bianca acariciou os cabelos do filho e sentou-se ao lado do marido. Ele tem a sua energia, comentou ela, observando o garoto voltar a correr. E a sua teimosia, respondeu Tenório, passando o braço pelos ombros dela e a puxando para perto. Ontem ele tentou negociar a hora de dormir. Disse que precisava de mais tempo para assuntos importantes com os brinquedos. Bianca riu, um som leve e livre. Ele aprendeu com o melhor negociador que conhece. O silêncio confortável se instalou entre eles, apenas com o som do vento nas folhas e a alegria do filho ao fundo. Tenório pegou a mão de Bianca, entrelaçando os dedos nos dela. A aliança de casamento brilhava no dedo dela, mas era o toque firme e quente de sua pele que realmente importava. Ele olhou para o horizonte, onde o sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e dourado. — Você se lembra? Perguntou ele baixo. — Da primeira noite? Bianca sabia exatamente do que ele falava. A despensa, a água, o medo. Eu me lembro de achar que estava sonhando quando você me levou para aquele quarto, respondeu ela, encostando a cabeça no ombro dele. Eu tinha tanto medo de acordar e estar de volta ao chão frio. Tenório beijou o topo da cabeça dela, aspirando o perfume que agora era o cheiro do seu lar. Eu prometi que você nunca mais seria tratada daquele jeito. Você cumpriu, disse ela, apertando a mão dele. Você me deu muito mais do que um quarto, Tenório. Você me deu dignidade, você me deu uma família. Ele virou o rosto para encará-la, os olhos intensos e cheios de uma devoção absoluta. Não, Bianca. Foi você quem me salvou. Eu tinha poder, tinha dinheiro, tinha respeito, mas eu era um homem morto por dentro. Eu vivia em uma mansão fria, cercado de pessoas que só queriam o que eu podia oferecer. Você me trouxe humanidade. O menino tropeçou na grama, mas levantou-se rapidamente, rindo, sem medo, porque sabia que estava seguro. Sabia que se caísse, seu pai estaria lá antes mesmo que ele tocasse o chão. Bianca observou o filho e depois olhou para o homem ao seu lado. O mafioso, o protetor, o pai. Nós construímos algo bom, disse ela, sentindo a plenitude daquela afirmação. Sim, concordou Tenório, olhando para o seu império, que agora não se media em territórios ou dinheiro, mas na felicidade daquela mulher e daquela criança. Nós construímos o nosso mundo. E ali, no jardim da casa, que um dia fora apenas um monumento ao poder solitário, o amor venceu a guerra. Eles não precisavam mais lutar para sobreviver. Eles tinham vencido. O passado estava enterrado, o futuro estava correndo na grama. E o presente era a paz que ambos mereciam, conquistada com coragem, lealdade e uma promessa feita em uma madrugada silenciosa, quando um homem perigoso decidiu que não suportaria ver uma injustiça e acabou encontrando o amor de sua vida. Essa história deixa uma lição que vai muito além do romance, porque na vida real,
Ninguém é propriedade de ninguém. E amor não pode nascer de controle, medo ou negociação. Bianca só começou a mudar a própria história quando parou de aceitar ser tratada como moeda. Quando entendeu que o silêncio também é uma forma de prisão. E que dignidade não se negocia, se protege. Tenório, por outro lado, só evoluiu quando percebeu que proteger não é decidir pelo outro, é respeitar a escolha do outro, é amar sem sufocar, é estar ao lado, não acima. E na vida real, isso significa não aceitar relacionamentos onde você é diminuída, controlada ou negociada. Não confundir proteção com posse. Significa entender que amor saudável envolve respeito, escolha e liberdade. Ter coragem de enfrentar até a própria família quando sua dignidade está em jogo. E saber que força não é gritar mais alto. É se posicionar com firmeza, mesmo com a voz tremendo. Porque às vezes a maior guerra não é contra o mundo, é contra os padrões que aprendemos desde pequenos. Tenório precisou quebrar o próprio orgulho. Bianca precisou quebrar o medo. E na vida real, crescer quase sempre dói, mas é o único caminho para relações verdadeiras. Se você chegou até o final dessa história, então você é do meu time. O time que entende que amor não é fraqueza, é escolha. Que poder de verdade não é controlar, é proteger. A história de Tenório Cavalcante e Bianca Ferraz fala sobre isso, sobre deixar de ser moeda e se tornar decisão, sobre não aceitar ser vendida, e sobre um homem que precisou quase perder tudo para aprender que acordos não valem mais do que o coração. E lembra, todas as histórias aqui do canal são originais, criadas com intensidade, emoção e reviravoltas que mexem com a gente até o último segundo. Curte, comenta e ativa o sininho, porque a próxima história pode ser ainda mais perigosa que essa. Nos vemos na próxima história do Tramas de Amor.